boa tarde, boa noite. Hoje é finalmente a inauguração do nosso podcast Falem Delas, o que elas têm a dizer. Um espaço destinado para falarmos sobre temas que atravessam a vida das mulheres. Meu nome é Júlia Patacassab, sou advogada criminalista de gênero e autora do livro Elas Pagam Duas Vezes. Infelizmente, a minha querida sócia, a doutora Mariana Covre, está nos acompanhando virtualmente, ficou presa em Brasília, mas está nos ouvindo, né, Mari? Estou aqui, ouvindo perfeitamente. Então, você vai apresentar comigo, mande bala. Vamos, me apresentando, eu sou Mariana Covre, advogada em compliance de gênero, uma mulher branca, estou aqui vestida com um blazer roxo, uma camisa vermelha, sou a mãe do Nando e aqui no podcast Falem com Elas, a gente hoje está recebendo uma super convidada, uma super mulher, Tabata do Amaral, deputada federal por São Paulo mais votada em 2018, não é isso, deputada? Líder de diversos projetos de lei e discussões de gênero na Câmara dos Deputados do Brasil, com destaque para sua relatoria e autoria do texto substitutivo do PL da misoginia. Muito bem-vinda, deputada Tabata, ao nosso podcast. E eu já vou começar aqui com uma provocação e fique à vontade para fazer suas apresentações. Atualmente, nós mulheres somos maioria da população brasileira, né, com mais de 51%, e vamos novamente bater o recorde no eleitorado brasileiro nas eleições desse ano de 2026, com 52,8% de mulheres podendo decidir as eleições. Mas ainda subrepresentadas no Congresso. Você é uma das poucas mulheres na Câmara dos Deputados do Brasil, uma das 93 deputadas federais, mulheres em exercício das 513 cadeiras da Casa. E frequentemente está no centro de debates super relevantes, mas com temas sensíveis, muito polarizados nas temáticas de gênero. E o que te faz escolher continuar nessa luta pelos direitos das mulheres? Oi, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Doutora Júlia, doutora Mariana, muito obrigada pelo convite. Parabéns por essa iniciativa. A gente tem um espaço com os homens também, né? Porque eles são parte dessa luta. Aproveito para já cumprimentar meu querido amigo Ricardo Patá. Muito obrigada também pela parceria em tantas batalhas. E a gente ter esse espaço para falar das dores, das alegrias, como foi tão bem trazido, o que atravessa ser mulher no Brasil de hoje. E minha sogra sempre diz que não existe coincidência, é deucidência. E a gente está gravando essa conversa pouquíssimas horas depois de eu ter da nossa bancada feminina termos aprovado a urgência do projeto que criminaliza a misoginia. E esse dia de ontem foi muito duro. Foi muito duro porque eu me recuso a me tornar uma pessoa cínica. E eu ainda me dou com as coisas, eu ainda me revolto com as coisas. E ver homens trabalhando contra um projeto que vem para salvar as mulheres, para proteger a vida das mulheres. Uma coisa que eu sempre digo, eu não quero ser pautada pela violência que nos acomete. Quem me acompanha sabe, eu quero aprovar mais pé de meia, porque o pé de meia está dando a oportunidade a mais de 5 milhões de jovens brasileiros. Eu quero aprovar mais licença paternidade, que foi uma luta recente minha, para que as famílias possam estar mais fortalecidas. Eu quero mais absorvente nas escolas. Eu quero mais oportunidade. Eu não trato da questão da violência por escolha. Eu trato dela porque não tem outro caminho. É necessário. É isso, eu não consigo ficar insensível. Abrir o noticiário e descobrir que mais uma mulher foi assassinada. Mais uma mulher foi arrastada, mais uma mulher foi socada. E qual foi o pecado que elas cometeram? Qual foi o crime? Então, somente dizer ser não, mulher e dizer ser mulher, não quero namorar com você, quero estudar, quero sair desse relacionamento abusivo. Então, doutora Mariana, em dias como o de ontem, que eu tô lá vendo o quanto que alguns homens se mobilizam e se articulam para derrotar um projeto que eles não conseguiram. Porque nós tivemos uma ampla maioria, foram quase 300 votos a favor da urgência. Mas ouvi de homem que aquilo não é prioridade para o Brasil, como não é prioridade com 4 mulheres sendo assassinadas todo dia? Ouvi de alguns homens
que não vão mais poder dizer nada. O que é que eles querem dizer? Se o projeto é tão claro e diz que vai passar a ser crime você praticar, incentivar, induzir violência contra as mulheres. O que é que eles querem dizer das mulheres brasileiras que o projeto vai impedir? Então, em momentos como o que eu vivi ontem, eu penso, meu Deus, vale a pena? Mas aí eu dou um passo, aí vem uma mulher e me dá um abraço. Aí vem outra e se emociona. E aí vem homens, eu encontrei uns 3 homens ontem no aeroporto que me pararam, eu quero tirar uma foto com você. Sempre dizem, porque minha avó, minha mãe, minha irmã, minha tia te adoram, mas eu também te apoio. Essa luta também é minha. Então é por isso que eu não desanimo, porque tem outras mulheres e tem outros homens de verdade. Porque homem que defende mulher é homem de verdade, que estão do nosso lado nessa luta. Eu também concordo. E aproveitando esse gancho, deputada, que você falou sobre o tema de misoginia, que ontem foi aprovado o regime de urgência, né? Uhum. Eu queria falar sobre um acontecimento que aconteceu esses dias, que foi uma fala do Paulo Figueiredo, que eu acho que, ao meu ver, foi um pouco problemática, né? Que, dentre outras coisas, ele menciona que mulher não sabe votar. Essa fala seria misoginia? Vou falar do meu relatório. Eu não sou juíza nem advogada, então eu sempre tenho muito cuidado de não entrar nesse papel de julgar se algo é crime ou não, porque eu acho que o legislativo tem seu papel, o judiciário tem o seu. Mas no nosso projeto, a gente foi cada vez deixando mais claro que o que vai virar crime, o que vai levar a essa pena de 2 a 5 anos de prisão mais a multa, são casos mais graves. De fato, em que a gente tem ali um incentivo a uma violência ou alguém que tenta impedir uma mulher de ter um direito seu garantido. Então, a minha intenção com esse projeto é que a gente separe aquilo que é absurdo, que é antiquado, que é nojento, como são essas figuras, do que de fato é crime. Por quê? Porque o que ele falou é um desserviço, é uma coisa assim tão imprestável, mas tem coisas muito mais graves que a gente não está combatendo. Por exemplo, homens que estão viralizando, ensinando outros homens a doparem e estuprarem suas companheiras. Homens que estão dizendo que se uma menina disser não a um pedido de namoro, que ela deve ser esfaqueada. Então, falas como a do Paulo Figueiredo, na minha opinião, devem ser combatidas politicamente. Entendi. No debate. E você sabe como eu sou, né, doutora Júlia? Ontem mesmo eu gravei um vídeo e até tirando sarro, gente, a gente não pode levar esse cara a sério. Qual é a profissão desse cara? Braço direito de Eduardo Bolsonaro. Ele e o chefe dele foragidos da justiça. Ganha como? Dinheiro de, enfim, gente que não tem o que fazer também, que fica pagando pra ele fazer live. Qual que é o grande feito desse homem? Nada, nada. Por que é que a gente tá dando importância pra ele? E até falar, tá, vamos, o que ele tava defendendo, Tabata? Eu tenho mais o que fazer, não consegui ver o vídeo. Tava dizendo que mulher não sabe votar. Por quê? Porque ele tá nervosinho, tá revoltadinho, porque o Flávio Bolsonaro não tem apoio das mulheres. Não tem porque a mulher sabe votar, né? Primeiro que assim, já começamos por aí. E aí ele falou, não, mas a mulher solteira é pior. Porque quando a mulher é casada, o homem diz em quem ela vota. Submissa ao homem. Aí eu fiquei, eu conto ou vocês contam? Porque na minha casa, quem dá boa parte das diretrizes sou eu. Na minha também, e assim, quem faz a colinha pros homens votar sou eu. Então você vê assim, gente, por que quem tá dando palco pra esse palhaço, sabe? Nunca fez nada na vida. É alguém agressivo que tá lá sempre atacando mulheres. E, de novo, a maior prova de que mulheres sabem votar é que hoje as mulheres são um grupo que mais rejeitam Flávio Bolsonaro. É por isso que ele tá tão irritado. Com certeza. Tabata, exatamente, dando holofotes para o que é mais relevante e que merece destaque essa semana, e ontem foi esse grande dia que merece a gente falar muito sobre ele, ocupar as mídias, né, e os espaços, que foi a aprovação aí do regime de urgência do PL da misoginia. A gente queria que você falasse um pouco sobre o seu texto substitutivo, né? Você é relatora na Câmara dos Deputados desse projeto tão importante, num momento, numa era tão fundamental, que a gente vem discutindo cada vez mais ampliação da proteção dos direitos das mulheres. E a gente teve uma apresentação do seu substitutivo com pequenas mudanças, mas muito relevantes, muito fundamentais, que a gente gostaria muito de ouvir sobre elas. Qual é o foco do seu texto substitutivo nesse PL? A gente vê que tem um foco grande para os crimes na internet, que a gente ainda, né, vive num país com pouquíssima regulação do que se trata ali no ambiente de redes sociais.
e as mulheres são muito vítimas desse ambiente, dessa terra de ninguém. Então, há um foco na postura contra mulheres, na internet, na machosfera, e quais os pontos mais fundamentais do seu texto substitutivo? Doutora Mariana, eu sei que não só vocês, mas que a UGT, que o Sindicato dos Comerciários tem uma preocupação muito grande com formação política, num país em que a gente não tem educação cívica na escola, né, que é um grande erro. Então me permitam dar só um passo atrás para quem está nos ouvindo, que as pessoas saberem o que está na lei hoje. Ignorem esse projeto, o que está na lei hoje. A nossa lei hoje do racismo, ela ainda se chama lei do racismo, mas ela deveria chamar a lei do preconceito, da discriminação, porque ela protege vários grupos. Tabata, então quais grupos hoje estão protegidos contra discursos de ódio, contra discursos violentos? Negros, pessoas que nasceram em outros países, pessoas que professam religiões, por exemplo, evangélicos, judeus estão protegidos, gays estão protegidos, toda a comunidade LGBT, pessoas trans. E aí a gente vira e fala, então Tabata, quer dizer que desses grandes grupos da sociedade, só as mulheres não estão protegidas? Gente. O machismo, a misoginia é tão grande que todos esses grupos entraram nessa lei, mas as mulheres não entraram até aqui. E aí vem o Senado e faz uma coisa que é óbvia. Vamos proteger as mulheres. Porque a mulher não é mais nem menos nem do que o negro, nem do que o judeu, nem do que o evangélico, nem do que o estrangeiro. Senado aprova o projeto de forma unânime. PL e PT votam a favor. Só que aí começam as fake news. O deputado Nicolas Ferreira liderou mais esse movimento de fake news. Ele pegou um trecho de um projeto que não tinha nada a ver. Era outro projeto. E aí eu fui, denunciei e ele apagou o post dele. Mas o estrago estava feito. E ele começou a inventar que o Neymar ia ser preso. Começou a inventar que dar bom dia ia ficar proibido. A pessoa não sabe ler ou não quer ler, né? E aí a gente começou a fazer esse debate. Foram 2 meses de debate lá na Câmara. E aí eu vou ser muito sincera. Não fossem os tempos atuais, não fossem os extremistas que estão no Congresso, não fossem as mentiras que foram contadas, a gente não precisava alterar o texto do Senado. Porque, de novo, negros, judeus, LGBTs já estavam protegidos da forma que o Senado queria proteger as mulheres. Mas foi tão grande o caos que instauraram que eu tive que sentar e negociar muito. Eu tive que ajustar o texto, trazendo exemplos e fechando o tipo penal e deixando ele mais específico do que essas outras proteções. Só com as mulheres que a gente vai ter isso, que foi o que, olha, deixar muito... Eles não querem nada. Eles querem que as mulheres continuem sendo estupradas e assassinadas e que um dito influenciador possa vender curso dizendo isso, porque essa é a verdade. E a gente foi falando, talvez a gente não consiga proteger as mulheres contra todos os discursos misóginos, mas a gente vai proteger as mulheres, pelo menos, contra aqueles que promovem, incentivam ou induzem a violência. Contra aqueles que tentam impedir que uma mulher tenha um direito fundamental garantido. Ou contra aqueles que atacam a honra dessa mulher. Então, ao fazer essas alterações, ao deixar o texto mais específico, mais fechado, a gente conseguiu construir essa maioria. Foram 293 votos pela urgência do projeto. E apesar dessas mudanças todas, e volto a dizer, gente, a lei do racismo não descreve o que é racismo. O entendimento jurídico contra o antissemitismo não descreve. Mas para as mulheres a gente teve que descrever para construir uma maioria. E ainda assim eu ouvi de alguns colegas que era exagero, que não tinha necessidade, que as mulheres queriam demais. É que eu também ouço eles falarem que pode atingir a liberdade de expressão, né? Até que ponto a gente pode classificar dessa forma? Porque, assim, nós precisamos criminalizar, aumentar penas para as mulheres serem protegidas. Então, na sua opinião, você acha que fazendo tudo isso, né, equiparando também a lei do racismo, vai reduzir finalmente a violência contra a mulher, ou isso é um problema mais cultural, na educação, pensar de outra forma como preventivo? Como que funciona isso? Porque eu acho que as pessoas ainda não sabem direito se vai atingir a liberdade de expressão. Como você falou, eu não sei o que alguém comentou, não sei o que pode falar mais, não pode mais dar bom dia. Então, eles não sabem ainda classificar o que é misoginia, né? Exato. Primeira coisa, liberdade de expressão, liberdade religiosa são direitos constitucionais. E eles sempre vão estar acima de qualquer lei. Tanto que são direitos que a gente sequer consegue mudar.
São cláusulas pétreas da Constituição. Mas aí, gente, vamos fazer a seguinte pergunta. Alguém tem liberdade de expressão para dizer que judeu, que negro, que evangélico tem que ser assassinado? Não tem. Não existe. Isso não é um debate na sociedade brasileira. A sua liberdade de expressão termina onde começa a do outro. A sua liberdade de expressão, a sua liberdade de expressar a sua fé termina onde a vida do outro é ameaçada, onde a integridade física do outro é ameaçada. Então eu volto a dizer, por que que a gente não se incomoda com essa proteção que é dada a tantos grupos, mas quer impedir que ela seja dada às mulheres? Esse é o primeiro ponto. E aí, doutora Júlia, se vai mudar tudo, da noite para o dia não vai. E aí eu faço o paralelo com a lei do racismo. A lei do racismo não mudou tudo da noite para o dia. Infelizmente, o racismo, ele é antigo, ele é estrutural, ele ainda permeia a sociedade. Mas a lei do racismo, a lei da injúria racial, mudaram a conversa. Mudaram o tom da conversa. Muita coisa que se dizia em tom de brincadeira ou em tom violento e nada acontecia, hoje não é dita mais. Mudou o tipo de conversa que acontece em sala de aula, mudou o que as empresas toleram que aconteça dentro das empresas, mudou toda uma perspectiva de uma sociedade. E é por isso que esse projeto é tão poderoso. Porque a gente está há décadas, cria a Lei Maria da Penha, tipifica o feminicídio, diz que em briga de marido e mulher a gente mete a colher. E aí a gente olha os dados e o feminicídio aumentou, e os estupros aumentaram, e a violência doméstica aumentou. Por quê? Porque nesse meio tempo surgiu a internet. E alguns homenzinhos né? Internet. Viram que se incentivassem violência contra a mulher, eles iam vender mais curso, eles iam ganhar mais dinheiro. Então esse é o primeiro projeto, no meu entendimento, que a gente tem para cortar esse mal pela raiz, para mudar a conversa, para mudar a cultura. E não só continuar aumentando pena, não só continuar criando crimes novos, que a gente sabe que ajuda, mas não está resolvendo tudo. Exato. Agora nós vamos ter uma participação especial aqui do Ricardo, que quer fazer uns comentários. Muito obrigado, doutora Júlia, doutora Mari, deputada Tabata, amiga dos trabalhadores. Duas questões. Hoje eu ouvi na rádio, CBN, inclusive com a sua fala, e uma pessoa que estava, de uma certa forma, criticando, falava das questões religiosas. Queria explicar o que tem essa questão da religião, que certas pessoas se colocam contrárias a qualquer tipo de projeto como o seu. E a segunda questão, eu acho que, como já foi dito pela Júlia, na participação das mulheres, pela Mari, que é uma quantidade pequena de deputadas em relação à população, essa questão da cota é para inglês ver. Eu vejo muitos partidos colocarem as mulheres nas propagandas, mas quando a gente vai ver o resultado, parece que aquilo não foi feito para efetivamente incluir a mulher. Foi feito apenas para que a cota dos partidos fossem obedecidas. Então é uma questão, se for essa forma que eu estou enxergando, precisa ver como quebrar isso, porque senão nós nunca vamos ter uma representação das mulheres como nós imaginamos que é importante. E por último, aqui nós estamos no mundo do trabalho, apesar que as doutoras são criminalistas. Não, eu sou criminalista. A Mari é compliance de gênero. Mas compliance tem a ver também com crime, tudo a ver. E a minha origem é dos trabalhadores. E eu queria a sua opinião com relação ao tema tão atual, que é o fim da jornada 6x1 e da redução, e principalmente por conta das mulheres, porque eu sou comerciário e nós temos uma grande quantidade de mulheres no comércio, chefe de família que não tem tempo para viver. Muito obrigado, doutora Júlia, pela oportunidade. Que bom participar desse programa. Estou feliz também com a sua participação. Sobre religião, tem tanto político safado apequenando a sua religião, apequenando a Bíblia, o Evangelho, que eu geralmente opto por não falar sobre isso. Porque eu só fico pensando... Tem uma passagem no Evangelho que me veio agora à cabeça, que é quando Jesus chega no templo e vê o que fizeram com a casa do pai dele. E ele começa a derrubar as barracas e ele começa a destruir as coisas. Eu não consigo imaginar que Jesus teria uma visão diferente do que estão fazendo com a nossa fé cristã, de forma mais ampla. Tanta gente apequenando o Evangelho, apequenando a figura de Jesus para ganhar voto, para ganhar dinheiro. Então eu trago tudo isso porque eu vou fazer uma coisa que é diferente aqui, que é falar um pouquinho do Evangelho. Algumas pessoas, por não saberem fazer de outra forma, ou por maldade, por ignorância, preconceito,
elas usam trechos do evangelho que dizem que a mulher deve ser submissa ao homem e interpretam isso de uma forma equivocada. Até se a gente vai na origem da palavra, até se a gente vai em outros momentos da Bíblia em que essa mesma palavra é usada. E elas usam isso para dizer que uma mulher tem que obedecer a tudo que seu esposo diz. E que se ela não obedecer, ela deve ser violentada. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que essa era a intenção de Jesus ou de Deus. Ainda mais porque Jesus sempre foi tão amoroso com as mulheres. Jesus nunca dirigiu uma palavra torta a uma mulher no evangelho. Mas sempre se colocou contra os poderosos, contra os políticos, contra a elite daquele momento. E essas pessoas escolhem ignorar outros trechos do evangelho em que, por exemplo, é dito que o esposo deve amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E Cristo deu a sua vida pela sua igreja. Então, sei que a gente não está aqui para falar de religião, mas enquanto católica, eu acho triste, eu acho deplorável que algumas pessoas distorçam dessa forma o evangelho para propagar os seus preconceitos, para propagar as suas mentiras. E eu trago isso porque eu ouvi de muita gente, algumas sérias e outras não. Tabata, mas se a lei da misoginia for aprovada, eu vou poder dizer que está na Bíblia que a mulher deve ser submissa ao homem? E minha resposta é claro o que você vai poder dizer. Vamos pro texto do PL da misoginia. O que ele diz? Você não pode promover, nem incentivar, nem induzir a violência contra a mulher. Eu não tô vendo isso na Bíblia. Então, assim, a pessoa vai ter que ser muito mau caráter e dar muitas voltas e piruetas para usar a Bíblia para dizer que a mulher tem que sofrer violência. Então, no meu entendimento, e tô falando do texto da Câmara que a gente construiu, para mim esse argumento não faz sentido. E eu até falei, se for importante para vocês, eu coloco no texto que o direito constitucional, que é da liberdade de fé, que é da liberdade religiosa, ele ainda está acima dessa lei, como está acima de qualquer lei. Então, foi muito desse debate. E aí eu dizia, é claro que você vai poder ler a Bíblia. E é claro que você vai poder interpretar a Bíblia. Espero que faça isso da forma que agrade a Deus. Mas isso é cada um com Deus. Agora, o que a gente não pode admitir é, de novo, que alguém use o que está na Bíblia para dizer a uma mulher que foi estuprada que ela não deve denunciar. O que a gente não pode tolerar é que alguém distorça o que está na Bíblia para dizer que uma mulher tem que ser violentada se ela não fizer o que um homem mandou. E aí, foi esse debate, mas eu acho que fala muito desse momento polarizado que a gente está vivendo. E, de novo, não debates teológicos, essas coisas eu faço na minha igreja. Eu faço aos domingos. Eu faço no momento que eu tô correndo todo dia e ouvindo a Bíblia. Agora, é um alerta para todo mundo que é cristão. O quanto estão apequenando a Bíblia e o Evangelho para ganhar voto, para ganhar like. E tem muita gente que eu olho e falo, eu não consigo imaginar essa pessoa indo pro céu. Não, esse é um julgamento de Deus, mas Bíblia, assim, né? Como é que você comete violência e diz que a sua fé lhe comandou fazer isso? Mas enfim, em relação à questão das cotas, Patá, hoje, infelizmente, alguns presidentes de partidos, alguns donos de partidos até, eles não querem ver as mulheres eleitas. Então eles fraudam as cotas. Colocam candidaturas que não existem, colocam uma mulher para ser candidata, mas impedem que ela tenha recurso, não deixam ela aparecer na TV, no tempo de rádio. Então, para mim, tem uma solução para isso, que é o modelo que a gente vê na Europa, que a gente vê em vários países africanos, que é o quê? Ter cota de cadeira no parlamento. Porque aí não vai ter como presidente de partido nenhum fazer safadeza. É o seguinte, 30% para mulheres e 30% para todo mundo. Ou 30% para os homens, né? Se um dia as mulheres forem maioria. Cada pessoa dá 2 votos. Vai votar numa cadeira que é só para as mulheres e vai votar numa cadeira que é para homem e mulher. Acabou a safadeza dos partidos. E sobre a escala 6x1, obviamente votei a favor. Tô nessa luta também para acabar com essa jornada 6x1. E é muito preocupante o que está acontecendo no Senado nesse momento. Essa não é uma bandeira do presidente Lula somente. Essa não deveria ser uma pauta de esquerda e direita. Basta... eu tenho... Vou inverter. Eu tenho o privilégio de vir da periferia. Eu tenho o privilégio de conhecer a vida como ela é. E eu vejo pelas minhas amigas como impossível é você criar um filho quando você está numa escala 6x1 pegando 4 horas de transporte por dia. Sem falar de cuidado consigo mesmo, cuidado com saúde mental, cuidado com a criança. Então, tem que ser muito arrogante e muito descolado da realidade. E não conhecer o número, né, também, para dizer, o país vai quebrar.
Toda vez que a gente fala de um direito trabalhista do trabalhador, o país vai quebrar, né? Tudo. Mas assim, Querem acabar com mais o direito dinheiro do para trabalho. partido não quebra. Mais isenção fiscal para empresa grande não quebra. Mais dinheiro para bolso de político não quebra. O que quebra o Brasil é o escândalo do Banco Master. Não é mais um direito de trabalhador, não. E a gente não pode arredar o pé porque a coisa tá complicada no Senado. Falei demais, mas é porque o Patá fez muitas perguntas. Não, mas foi ótimo, porque agora acho que a gente entra também num tema muito importante, Júlia, deputada Tabata, Patá, que é a mulher trabalhadora, né? E as múltiplas tarefas, a sobrecarga e ainda a luta pela equidade de gênero no mercado de trabalho. E falando sobre cuidado e sobrecarga da mulher, eu posso dizer, porque eu acompanhei de perto, sou da COPAI, da Coalizão Pró-Licença Paternidade, como foi fundamental a sua presença e a sua luta pela lei da nova licença paternidade no Brasil, que eu falo que é a primeira lei que o Brasil tem para tratar desse tema, né? Desde a Constituição, o Congresso se calou, se omitiu durante quase 40 anos de Constituição Federal. E, finalmente, por conta de pessoas como você no Congresso e coletivos como nós ali presentes pela COPAI, a gente aprovou a primeira lei da licença paternidade, o que traz uma possibilidade de mudarmos cultura, comportamento com mais equilíbrio, mais distribuição, mais corresponsabilidade. E aí, tratando desse tema da equidade de gênero também, dos direitos das mulheres, acho que um ponto muito fundamental é o seu trabalho com relação ao PIX Pensão, que a gente também queria que você falasse um pouco sobre isso. O que é, afinal de contas, o PIX Pensão e como ele é mais uma iniciativa pensando nos direitos da mulher e maior equidade de gênero no Brasil? Perfeito, doutora Mariana. Que bom saber que estivemos juntas nessa luta também. A COPAI é uma organização incrível que de fato defende os direitos das famílias brasileiras e estou muito feliz com essa boa deucidência, como eu estava dizendo aqui mais cedo. Sobre a licença paternidade, gente, o que a doutora Mariana falou está perfeito. Desde 88 que o Congresso deveria ter aprovado a licença paternidade e escolheu não fazer nada. Sem comentários para isso. Foram alguns anos de muita luta, ouvi também muita besteira. Um dia eu vou poder dizer os nomes. Eu me lembro de um colega virar para mim no plenário e dizer: eu vou fazer o quê 10 dias em casa? E aí eu só pensava: meu Deus, deve ser horrível ser sua esposa. Deve ser horrível ser seu filho. O que você vai fazer, cidadão? Você pode lavar uma louça, você pode ajudar a sua esposa recém-parida, você pode acompanhá-la no hospital, porque tem muita mulher que foi cesárea que nem saiu ainda. Você pode pega, assim, a mulher tirou ali o leite, você pode dar também de madrugada. Um pouco, você né? pode fazer companhia pra ela quando ela acorda, você pode limpar a casa, você pode ser pai. O que você deveria dizer pra mim? Tabata, 10 dias é muito pouco. Porque aquela criaturinha maravilhosa ainda tá muito pequenininha. Porque a gente ainda tá se adaptando. Então, só pra gente ver, assim, eu só pensava, meu Deus, eu realmente sou rodeada de homens muito incríveis, porque eu fiquei horrorizada com a fala desse cidadão. Um dia eu vou falar o nome de todo mundo, tá? Quando eu me aposentar da política. Todo mundo! Vocês estão falando asneira pra mim todo dia? É isso. Eu tô só anotando aqui na minha cabeça. A gente gosta de falar mesmo. Mas por enquanto eu não posso falar, não, que ainda tem um projeto pra aprovar. Mas enfim, gente, licença paternidade eram 5 dias. A partir do ano que vem, já em janeiro, vão ser 10 dias. No ano seguinte, 15. No outro, 20. E aí, quando chegar em 20, eu apresento mais um projeto. É para fortalecer as famílias. E 20 dias é pouco, tá? A criança é muito pequena. A mãe tá se adaptando, o pai tá se adaptando. País civilizado tem muito mais do que isso. E o Brasil não vai quebrar. Sabe por quê? Porque a cada ano vai nascer menos criança nesse país. Esse é o grande problema econômico e previdenciário que a gente tem nas próximas décadas. E não vai demorar muito não pra gente ter que ter projeto para incentivar que as famílias tenham mais filhos. Mas nem todo mundo está preparado para essa conversa. Sobre Pix Pensão. Esse também é um projeto para cuidar da infância, para cuidar das mães, para cuidar das famílias. É uma ideia de uma servidora do Banco Central, Luísa Rodrigues, que nos procurou e falou: Tabata, eu tenho uma ideia de um projeto. Talvez seja um pouquinho polêmico, manda pra mim. É pra mim mesmo. É pra mim mesmo. Mas ela falou, não tem custo nenhum pro Brasil. E vai cair muito custo judiciário, que é o quê? Isso. Hoje em dia, a gente
eu tenho uma grande amiga passando por isso. Milhões de mulheres, milhões mesmo, que elas ficam ali tendo que contratar advogado, sabe-se Deus com que dinheiro, se humilhando, sendo assediadas, tendo que dar uma de investigadora porque o homem trocou de emprego, porque ele tá recebendo por fora, para receber a pensão alimentícia. Pensão alimentícia, gente, primeiro que não é esmola, é pro filho se alimentar. É o direito da É um criança. direito. E aí vem falar, não, mas R$200 a mulher vai fazer a unha. Quê? Você já fez compra de mercado? Porque você compra qualquer besteirinha, dá R$200. Queijo, leite, uma frutinha, pronto, já acabou. Então, como é que vai funcionar? Só falta uma votação para esse projeto virar lei. Então, estamos há um tempinho trabalhando. Que é o quê? Veio a adesão judicial uma vez, acabou. Da mesma forma que pode ter o desconto em folha, vai ter o Pix Pensão. Que é o quê? Todo mês, no mesmo dia e horário, sai o Pix bonitinho da conta do pai para a conta da mãe. Para quê? Para que a criança não lhe falte nada nesse momento tão especial. Isso vai reduzir muito as ações judiciais. E é lei, gente. É coisa simples. Sabe? Não tem porque a mulher ficar se humilhando para que seu filho possa se alimentar. Ô, deputada, eu já estou aqui recebendo 1000 mensagens falando que a gente tem que encerrar, mas eu tenho uma pergunta Claro. aqui como advogada, que eu queria perguntar como evitar que as pessoas que estejam passando por dificuldades financeiras sejam tratadas da mesma forma de quem simplesmente não quer pagar. Então, isso vai prejudicar as pessoas que realmente estão passando por dificuldades, porque, assim, eu entendo todo o conceito, eu concordo, eu super apoio, mas e quem realmente não tiver dinheiro? Vai ser um débito automático? Todo mês já vai sair da conta? Então, ele pode ficar no negativo? Como que funciona Não, isso? no negativo não. Acho que é importante entender que o que a gente está modernizando é a forma de pagamento. Tá. Mas toda a lei da licença paternidade, a gente não altera ela em nada. Então, como que a licença paternidade é definida hoje? É um juiz, uma juíza, após ser provocado, que vai fazer a análise das possibilidades daquele pai. Até muita gente fala, não, mas o Neymar tá pagando milhões de reais em pensão. Gente, pensão não tem um valor determinado. Qual que é a ideia? É que a criança tenha uma qualidade de vida, um padrão de vida, que seria o mesmo que ela teria se o pai e a mãe tivessem casados. Tá. Então não tem regra. Tem pai que vai pagar 150, tem pai como o Neymar, que eu acho que eu vi que era 80 milhões, alguma coisa assim. Eu não consigo nem imaginar, eu pagando prestação do apartamento. Não, isso que ele tem quatro, cinco Mas tá filhos. certo, ele ganhou o dinheiro dele, a filha dele tem o direito de ter o mesmo padrão de vida. Então, isso o nosso projeto não entra. É o juiz, a juíza que vai entender qual é a condição de pagamento desse pai. Tá. E aí, obviamente, se aquela condição de pagamento muda, o pai tem que procurar o juiz, a juíza e falar, minha condição de pagamento mudou. O que a gente faz da mesma forma que tem o desconto em folha, vai ter o desconto por Pix Pensão. É claro que tem que ter saldo naquela conta e é o valor certinho que foi definido por ambos, junto com o juiz e com a juíza. Perfeito. Mari, você tem mais alguma pergunta? Muito bom, maravilhoso. Eu quero super agradecer esse momento aqui, esse bate-papo, deputada Tabata Amaral. É sempre um prazer te ver aqui em Brasília, no Congresso, lutando e representando nós mulheres. E a gente espera que esse ano seja um ano eleitoral com mais mulheres, com mais força como você, mais coragem como você na política, representando aí os nossos direitos, as nossas lutas por direitos, né? Lutas por direitos das mulheres são sempre contínuas, se perpetuam e são sempre muito difíceis. Obrigada por nos representar no Congresso. Quero deixar aqui toda a minha gratidão como cidadã, como advogada de gênero, por todo o trabalho normativo, regulatório que você vem fazendo aí no âmbito dos projetos de lei que você vem encampando. Muitíssimo obrigada. Esse é um trabalho muito duro, né? Ontem eu pensava, meu Deus, eu sou formada em astrofísica, eu poderia estar num laboratório, fazendo pesquisa, tranquila. Tô aqui por quê? Porque vale a pena, porque a gente não tem escolha, porque a gente tem que lutar pelos Exato. direitos. E volto a dizer, porque vale muito a pena. Se eu tivesse ficado no laboratório fazendo pesquisa, não tinha pé de meia. Não tinha 5 milhões de jovens mudando a cara do poder nesse Brasil, que eu tenho certeza que eles vão mudar. Então, doutora Mariana, doutora Júlia, meu querido amigo Patá, vale a pena a nossa luta. Eu acho que essa é a mensagem. E mulherada, pros Figueiredo, pros Flávio, pros Eduardo, pra esses homenzinhos que a gente tem falando tanta asneira, a resposta vem na urna. Porque a gente sabe votar. Porque a gente sabe votar. Porque a gente não vota pensando em qual foi a última polêmica.
A gente vota porque a gente precisa que o posto funcione, que a escola seja boa, que o transporte seja seguro, que a rua esteja iluminada. Porque, de novo, eu sempre digo, uma sociedade que é violenta contra homens e mulheres é muito pior para as mulheres. Mas no dia que ela for segura para as mulheres, é segura para todo mundo. No dia que você, pai, falar, minha filha pode voltar sozinha à noite, você vai poder andar fazendo videochamadas. Tem alguma dúvida? Então, assim, se é bom para as mulheres, é bom para todo mundo. E votem, sabe? Votem assim. Votem em mulheres, se possível, mulheres que defendem as mulheres. Porque também tem muita mulher que entrou nessa onda maluca e eu não consigo nem entender o racional. Mulher dizendo que mulher não deveria votar. Eu, quê? Que você é candidata. Esses dias, vai ter encerramento, eu prometo, mas é que eu vi esses dias um vídeo de uma mulher falando que não era a favor dos absorventes de graça. Eu fico assim, gaguejando, porque eu não tenho reação. Como? Que se passa na cabeça dela? O que vai mudar na vida dela, gente? Tem que ter absorvente de graça. E detalhe, ela nunca gravou um vídeo sendo contra a camisinha de graça. Exato. Bom, e assim, aproveito a deixa dessa intencionalidade, deputada, para dizer que há muitos anos eu, como eleitora cidadã, eu escolho intencionalmente votar em mulheres. Óbvio que mulheres que tenham pauta que defendam mulheres, porque se é isso que a gente quer ver no parlamento, a realidade brasileira, que é da maioria da população de mulheres, é essa escolha que a gente tem que fazer. Então, há bastante tempo, a minha intencionalidade de voto é para mulheres. E quando não tem mulheres candidatas, como vai ser o cenário eleitoral para presidenciáveis esse ano, escolher homens que lutem por mulheres, né? Exato. Que o parlamentar ou a parlamentar que não pensem em projetos de lei que envolvam mulheres e proteção dos seus direitos, não pensa no país, não pensa na sociedade. Então, acho que essa mensagem ela é muito, muito relevante, principalmente porque a gente está no ano eleitoral, né? Super de acordo. pai, Muito de por isso acordo que mesmo. eu falo que meu pai deveria se candidatar à presidência, mas isso é para outra pauta. Gente, muito E só, obrigada. eu já falei que eu quero que meus filhos falem de mim como a doutora Júlia fala do senhor Ricardo Patá. Gente, é porque o meu pai, ele compra flores pra minha mãe todo sábado há 20... quantos anos? 31 anos. 31 anos. Ele elogia ela na frente de todo mundo. Ontem só faltou isso no Senado, né? Elogiar a filha e a mulher, mas foi excelente. Bom, pessoal, muito obrigada. Esse é o podcast Falem Delas, o que elas têm a dizer. Deputada, muito obrigada por ter sido Eu a que nossa agradeço, primeira foi demais. convidada. Que honra. E que venham outras convidadas tão especiais quanto. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau.